proteção, a irmã, né? Pronto, então para a gente recordar um pouquinho sobre ontem Renato partilhou sobre o que? O amor do Pai, o amor de Deus, né? E depois Fabiana partilhou um pouquinho sobre pecado. E Andréa partilhou sobre o senhorio de Jesus. Então, hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre fé e conversão, tá certo? Nas laudas que a gente fazia aqui, eu junto com os irmãos, tem um salmo que diz assim: hoje é o dia que o Senhor fez para nós, por isso alegremo-nos e nele exultemos. Então este é o dia que o Senhor fez para mim, fez para você, fez para nós, e nós precisamos nos alegrar e exultar nesse dia. Esse dia que a gente já tem conhecimento de que foi feito pelo Senhor, pelo Pai, o Pai que me ama, mesmo depois que eu caio no pecado, Ele ainda me amando, envia Jesus e me faz reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história. E hoje a gente vai ver como é que a gente faz para voltar para esse Senhor, né? A gente ontem entendeu que Ele é o Senhor, mas como a gente volta para o Senhor? Como é que a gente retorna para o Senhor? Como é que a gente se encontra com o Senhor? Somente por meio da fé. Somente tendo a coragem de dar um passo, vamos dizer assim, mudando a direção, se convertendo, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de pensar. E somente com essas duas grandes características nós podemos viver com Jesus como Senhor da nossa história. Mas o que é fé? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. No versículo 1 da carta aos Hebreus vai dizer assim para nós a respeito. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta aos Hebreus, 1535. Na Ave Maria, página 1535. O Cláudio está dizendo aqui para facilitar. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. E o versículo 2 vai dizer: foi pela fé que valeu aos antigos seus bens, ou melhor, foi pela fé que valeu aos antigos seu belo testemunho. Então, a fé, meus irmãos, diz o autor da carta aos Hebreus para nós, que é a garantia dos bens que se esperam. E qual é o maior bem que nós esperamos? Qual é a maior bem-aventurança, a maior felicidade que nós esperamos? É um dia estarmos com o Senhor da nossa história, com o Senhor Jesus Cristo, naquilo que a igreja chama de visão beatífica de Deus, ou seja, ver Deus face a face, como Ele é. Ser é melhor, conhecer como nós somos conhecidos. São Paulo diz que hoje nós conhecemos em parte, como se nós olhássemos em um espelho embaçado, mas um dia nós iremos conhecer como nós somos conhecidos, ou seja, integralmente. Na visão beatífica de Deus, nós iremos conhecer o Senhor como de fato Ele é, na sua plenitude, na sua glória. Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, os amigos do Senhor, André dizia: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Então os amigos do Senhor, Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma visão assim, não completamente da glória de Deus, mas tiveram, vamos dizer assim, um flash da glória de Deus na transfiguração. Na transfiguração do Senhor, Jesus se revela aos apóstolos, revelando um pouco da sua glória.
E é essa bem-aventurança que nós esperamos, mas só é possível pela fé. E não é qualquer fé, meu irmão, não é qualquer fé, minha irmã, não é a fé que nós estamos ouvindo muitas vezes as pessoas falando, não é a fé numa pedra, não é a fé num objeto, não é a fé em filosofias, não é a fé nos livros, é a fé em uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a fé em Jesus, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida, aquele que conduz o nosso dia a dia pela sua providência. Não é a fé naquilo que se ouve. A gente tem tanta fé, né? Desemborca a sandália porque está atrasando a vida de não sei quem. Não anda de costas porque senão tu vai matar a tua mãe. Não faz isso, não faz aquilo. Olha, essa roupa está avessada, desavessa a roupa. Vou tomar um banho de alguma coisa, vou fazer isso. Existem inúmeras fés, né? Mas essa fé não salva. Essa fé não nos faz conhecer plenamente o Senhor Jesus. A fé que salva é a fé que nos dá a garantia dos bens futuros. Os bens nesse mundo, porque o Senhor disse, Andréa dizia, Fabiana, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e vida em plenitude. Então nós esperamos do Senhor pela fé uma vida bem-aventurada aqui, mas o maior dos bens que nós esperamos é a vida eterna. Denis, e se eu não tiver fé? E se eu não crer? Se você não crê, leia comigo aí o versículo 6 da carta aos Hebreus. Ele diz assim: ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé genuína, a fé ensinada pela igreja durante 2000 anos, sem essa fé é impossível agradar a Deus. E é impossível se aproximar dele, porque somente quem crê se aproxima. Somente crendo foi que o leproso se aproximou de Jesus e disse: se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Somente crendo em Jesus foi que o cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é somente essa fé, meu irmão, que salva. Não é qualquer fé. Não é qualquer. Porque existe muita gente falando de Jesus. Existem muitos Jesus sendo anunciado. E muitas vezes a gente quer depositar a nossa fé em um Jesus que não é o Filho de Deus, que é o Jesus da cabecinha de alguém, que é o Jesus que foi inventado por alguém, que é o Jesus segundo a mentalidade de alguém. Fabiana dizia ontem, hoje existem pessoas na igreja que têm fé, mas a fé destas pessoas diz: eu posso viver de qualquer maneira, porque o Senhor me ama e Ele me salvará. Não, essa fé não salva. Porque São Tiago na sua carta, lá no capítulo 2, ele vai dizer que vocês acreditam que há um só Deus? Aí os irmãos dizem sim. Ele diz: então vocês fazem bem. Mas eu quero dizer uma coisa: Satanás também acredita que há um só Deus e estremece de medo. E estremece de medo por quê? Porque ele sabe que existe um só Deus, mas ele não se submete ao senhorio do Senhor. Ele não se submete à vontade de Deus. Ele não se submete ao querer de Deus. Ele endureceu o seu coração, ele enrijeceu a sua vontade na sua iniquidade e por isso foi precipitado ao mais profundo dos infernos. Por quê? Porque sabia, acreditava que existia um só Deus,
mas não reconhece esse Deus como o Senhor da sua vida e da sua história. E existem muitos irmãos que têm vivido assim, que crê em Deus, mas que depois vai tomar um passe, que crê em Deus, mas depois vai bater um bombo, que crê em Deus, mas depois vai para igreja A, igreja B, igreja C. Essa fé não salva. Essa fé não salva. E é preciso ter fé, né? Nós devemos crer principalmente na boa notícia. O que é a boa notícia? O Evangelho. Quem é a boa notícia das boas notícias? Jesus Cristo. E a boa notícia, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: o reino de Deus chegou para vós. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Existem duas condições para que a fé seja ativa e viva. A primeira é converter-se. Conversão. E aí a fé genuína brotará em nossos corações, para que nós creiamos em Jesus. Creiamos na boa notícia. E qual foi a boa notícia? Que o Pai nos ama. E qual foi a boa notícia? Que mesmo depois de cair, mesmo depois de pecar, o Senhor, como disse Fabiana, Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é essa. Mesmo eu sabendo que Deus me ama, mesmo depois que eu peco, o Senhor continua a me amar. O Senhor continua a enviar, a derramar a sua misericórdia sobre nós, na pessoa do seu Filho Jesus. E por isso, meus irmãos, nós não podemos crer em qualquer coisa. Nós não podemos crer em qualquer pessoa. Nós precisamos crer na igreja. Nós precisamos crer em Jesus. No credo, você diz ou não diz? Creio na Santa Igreja Católica. E por que você crê na Santa Igreja Católica? Porque eu tenho que crer em tudo que ensina a igreja. Tudo que a igreja vive, tudo que a igreja ensina, eu tenho que crer. Porque Jesus e a igreja é uma coisa só. O apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então nós e a igreja somos uma coisa só. Ou melhor, nós e Jesus somos uma coisa só. A igreja e Jesus é uma coisa só. Então nós precisamos crer na igreja. É impossível pensar em Jesus e não pensar na igreja católica. É impossível pensar na igreja católica e não ter a certeza plena que Jesus é a cabeça que conduz o corpo dele, que é a igreja. Agora, meus irmãos, existem alguns inimigos da fé. Eu queria que você pudesse. Renato falou ontem do semeador. Pegue aí Mateus 13. A gente não vai ler a parábola, tá certo? A gente vai ver o que Jesus diz sobre a palavra, sobre a parábola, né? Mateus 13. São Mateus capítulo 13, versículo 18. Porque nós sabemos que existe uma fé genuína, que é crer em Jesus. Nós ouvimos agora dizer que essa fé, ela deve ser acompanhada da nossa conversão. Mas existem alguns inimigos da fé. São 3 os inimigos da fé. Diga comigo: o primeiro inimigo da fé é o diabo. O segundo inimigo da fé, faça assim: sou eu mesmo. O terceiro inimigo da fé é o mundo e as suas preocupações. Veja aí comigo, Mateus 13, versículo 18. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a... Vou retomar aqui,
tá certo? Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro inimigo da fé já se revela: o diabo. O diabo é o primeiro inimigo da fé. O apóstolo São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir Jesus. Então Jesus me ensina, Jesus me fala, e me fala como? Por meio da sua palavra, por meio da igreja, por meio do magistério. Eu escuto a palavra, e a fé começa a brotar no meu coração. Só que se eu não orar e não vigiar, como Jesus disse a São Pedro, nós iremos cair, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, se a gente não vigiar, vem o diabo e rouba a palavra do nosso coração. E às vezes até a gente escuta e dá uma alegria, aquele entusiasmo, e a gente sai daqui dizendo: a partir de agora eu sou uma nova pessoa, a partir de agora eu estou convertido, a partir de agora eu mudei de vida. Mas quando a gente sai, logo que a gente sai, antes que a palavra seja interiorizada no nosso coração, o diabo vem e arrebata a fé de nós. Porque a gente não deixou a palavra ser ruminada no nosso coração. A gente não deixou a palavra ser interiorizada na nossa vida. E por meio dela, modificar as nossas atitudes, modificar a nossa mentalidade, modificar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tratar até com o Senhor. Este é o primeiro inimigo da fé, o diabo. E por incrível que pareça, meus irmãos, ele não é o mais poderoso de todos. Santo Agostinho vai dizer que o diabo é como um cão que está amarrado, late, 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 mas só morde quem dele se aproxima. São Tiago vai dizer: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores. Então, meus irmãos, o diabo não é o maior inimigo da nossa fé. Retome a palavra, versículo 20. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe, logo perde a fé. O segundo é aquele que foi semeado no terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, que se alegra com a palavra, que faz a fé até brotar no seu coração, mas não tem raiz, não tem firmeza, não tem vida interior, não tem vida de oração, não tem vida de meditação da palavra de Deus, não tem vida de recitação do texto, não tem vida sacramental, não vive os sacramentos. É de momento. Tem um seminário ali, eita, aleluia, glória a Deus, vamos embora. Eita, tem um texto ali, aleluia. Mas depois que passa aquele momento, ele só volta a pensar em Deus, ele só volta a falar com Deus, ele só volta a ouvir a palavra de Deus, ou a rezar novamente quando tiver mais um texto, quando tiver mais um seminário de vida, quando tiver mais uma palavra, uma pregação, alguma coisa desse gênero. Por quê? Porque é de momento. Esse é o pior dos inimigos da fé. É a própria pessoa que vive de momentos. É inconstante. São Luís Maria Guion de Montfort vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem
que o inconstante é como a lua, vive fases e não tem uma constância na vida espiritual, não tem uma constância na vida com Deus. E por isso, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, foge, corre, porque não aguenta. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Então a gente tem que resistir até o sangue. Se for preciso derramar o sangue para não pecar, a gente precisa derramar o sangue. Nós não fazemos isso sozinho. É o Espírito Santo que faz em nós. É o Espírito Santo que realiza em nós. Já dizia Jesus, João 15: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Sozinho eu não sou nada. Sozinho eu não sou ninguém. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Tem até uma canção que diz isso, né? Sozinho eu não posso mais. Ah, Denis, mas o problema de tudo não é que eu sou também tão inconstante. O problema é que tem as tribulações. O problema é que tem as perseguições. Jesus disse: ah, bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, vos caluniarem e disserem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome, porque grande será a vossa recompensa no céu. Grande será a nossa recompensa no céu. E vai ser o quê? Lembra do primeiro versículo? A bem-aventurança, os bens que não passam, a glória eterna de Deus. Ah, Denis, tu está dizendo isso, mas se tu soubesse da minha vida, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita perseguição. O autor do Eclesiastes, ou melhor, do Eclesiástico, vai dizer que: filho, se tu se decidires entrar no caminho do Senhor, prepara-te para a provação e a perseguição e a tribulação. Porque assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o Filho de Deus é provado pela humilhação, pela tribulação e pela perseguição. E ele vai dizer que se nós perseverarmos, nós seremos salvos. Jesus mesmo disse: quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, ficai felizes, porque a vossa libertação está próxima. E eu vos digo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o segundo inimigo da nossa fé somos nós mesmos. Quando nós somos alguém levado pelo momento. Não se deixe levar pelo momento. Comece a ter uma vida espiritual. Comece a ter uma vida com Deus. Continuando aqui, retome aí comigo. Versículo 22, não é isso? É o 22, né? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Para aqui, né? Eu continuei, era para a gente ter parado no 23. Retomando, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. Esse é o terceiro inimigo da nossa fé, o mundo. As preocupações com as coisas do mundo. Ah, eu até gostaria de estar no seminário, mas existem inúmeras coisas para eu fazer. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, de uma preocupação que é normal,
Até um irmão partilhava ontem aqui comigo de uma preocupação que é normal. Nós precisamos nos preocupar com coisas que são importantes naquele momento e que não pode ser deixada para depois. Mas aqui ele fala das preocupações exageradas. No capítulo 6 de São Mateus, os apóstolos começaram a dizer: o que é que nós iremos comer? O que é que nós iremos beber? O que é que nós iremos vestir? E Jesus disse: homens fracos na fé. Vejam as aves do céu, elas nem plantam e nem colhem, mas todo dia o Pai as alimenta. Vejam o lírio do campo, eles nem tecem e nem fiam, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor. Homens fracos na fé, se Deus alimenta a ave, por que não alimentará vós? Homens fracos na fé, se Deus veste a erva do campo, por que não vestirá vós? Então não fiqueis aí dizendo o que nós iremos comer, o que nós iremos vestir, o que nós iremos beber. Ele diz: estas preocupações exageradas são os ímpios que a têm. Porque São Paulo vai dizer que o Deus do ímpio é o seu próprio ventre, ou seja, é a sua própria vida. É a sua própria vida. Ele se preocupa tanto com a vida que não tem tempo de pensar em Deus. Este é o terceiro inimigo da nossa fé, o mundo, que nos faz nos preocuparmos com tanta coisa, com tantas coisas, e essas coisas acabam tirando o nosso foco em Deus. No capítulo 12 da carta dos Hebreus, ele vai dizer assim: mantenhai o vosso olhar fixo. Fixo quer dizer assim, parado, fixado. Não sei se você já viu alguém, de repente você olha para alguém e diz assim: ih, rapaz, fulano está voando no tempo. Porque fulano está com um olhar assim no lugar paralisado, e você diz: fulano está voando no tempo. A gente faz logo um pré-julgamento, né? Está perdido, está voando. Mas às vezes aquela pessoa está com o seu olhar fixo no autor e no consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. É Ele o autor da fé, é Ele o consumador da fé, é Cristo Jesus. Então a nossa fé não pode ser em qualquer coisa, a nossa fé não pode ser em qualquer pessoa, a nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu olhar a hora. Porque se nós não fixarmos o nosso olhar em Cristo, nós até iremos pensar que nós somos homens e mulheres de Deus. Tem outro texto que eu queria ler, se você achar aí rápido, senão você só escuta. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou somente ler o texto e ele fala por si só, de alguém que achava que tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que salvava, mas depois ele se dá conta que não. Escute aí o que diz. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe carta para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho. O caminho significava pertencendo àqueles que seguiam Jesus, quer homem, quer mulher. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui por isso que eu disse que Jesus e a igreja é a mesma coisa, tá certo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta:
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos e espantando, ou melhor, estiveram emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada à direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos, para que recobrasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recupere a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Palavra do Senhor. Aqui está, meus irmãos, um exemplo de alguém que até pensava que tinha uma fé genuína, mas na verdade ainda não era convertido ao Senhor Jesus. E tendo um encontro com Jesus, Andréia dizia ontem, para Jesus ser Senhor da nossa vida, é necessário que a gente tenha um encontro com Ele. E esse encontro tem que ser aberto. Fabiana dizia: a gente não pode se apresentar diante de Deus com máscaras. A gente tem que se apresentar diante de Deus livre, abertos. E somente assim nós poderemos nos converter. Veja que Paulo tinha fé até no Deus verdadeiro, mas achava que o Deus verdadeiro não tinha enviado ainda o seu Filho Jesus. Não cria que Jesus era o Filho que o Pai haveria de enviar. Achava que Jesus era um charlatão. Achava que Jesus era alguém que estava criando uma religião nova. Assim foi feito com a igreja. Quando a igreja começou a pregar, começaram a achar que a igreja estava criando, uma religião nova, uma seita nova. Mas na verdade, a igreja estava anunciando a verdadeira fé, o verdadeiro Senhor. Se você tem fé, se você crê que Jesus é o teu Senhor, se você já passou por uma experiência de um encontro pessoal com Ele, vai ficando de pé. Eu queria pedir a ajuda de Elaine para cantar aqui, porque para cantar já sabe, né? Tudo é do Pai, tudo sabe de qual. Então, a gente vai cantar essa música. Eu queria que você pudesse colocar aí